Gente, meu Deus, tô ansiosa aqui. Espero não me aceitarem pra entrar na chamada. Ai, meu Deus. A pesca. Seja o que Deus quiser. Para sempre. Meu cabelo tá um nojo. Eu tô procrastinando. Eu não procrastinando, eu tô sem tempo. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada novamente à banca pelo convite, à Ingrid pelas contribuições e a todos que estão aqui presentes. Eu sou a Raíssa e esse é o meu TCC, Progster Alternativo, uma proposta de adaptação do jogo Progster com visão computacional e design de baixo custo. Bom, o que é o Progster? O Progster, em 2017, eu e uma equipe, a gente criou o Progster, que é um brinquedo que ensina lógica de programação para crianças de 7 a 9 anos, por meio de um tabuleiro eletrônico, que é o e-board, que se conecta ao tablet ou celular da criança via Bluetooth. Por meio de isso forma uma interface multimodal, que é a física e a digital. E o Progster, ele foi campeão do primeiro lugar na competição de design do IHC de 2017 e ganhou também outros prêmios, inclusive rendeu a gente menção honrosa pela UFC. Mas da forma como o Progster foi pensado, ele nunca saiu do papel porque ele era muito caro de ser produzido, esse foi o principal motivo. Então, pensando numa alternativa de conseguir manter a multimodalidade e também, principalmente, reduzir os custos de produção, então eu pensei numa solução em que o tabuleiro iria ser transformado em papel e ele seria reconhecido, as peças seriam reconhecidas por meio de visão computacional e machine learning. Esse projeto, ele sempre foi muito desafiador, Então, ao meu ver, ele une duas perspectivas históricas muito interessantes que eu, particularmente, sempre olhei com muito bons olhos, Uma é a materialidade dos objetos, das coisas, a corporeidade física deles, porque isso importa e muito, Nós vivemos num mundo que a gente gosta ainda de pegar as coisas, assim como todos nós gostamos e as crianças também gostam das coisas coloridas pulando na tela, com sons, etc, etc. Então, o seu trabalho une esses dois universos que não são contrapostos. Isso é muito importante da gente entender, eles não se contrapõem. O digital e o material não estão contrapostos. Uma coisa que, sem querer, você entrega é a possibilidade de ser aplicado sem o aplicativo. Se o bichinho é também uma pecinha que anda, o professor pode, o professor que não tem o recurso, o professor que não tem o celular, ou o aluno que não tem o celular, ele consegue também rodar manual. Tipo a prototipação em papel que eu fiz. Tipo a prototipação em papel que você fez. Exatamente. Ela tá aí. Você entrega ela. A Raíssa, eu diria que foi assim, ela até, acho que teve um semestre que ela meio que sumiu, mas ela não sumiu. Então, assim, tinha hora que a gente não se aguentava mais a presença de uma com a outra, O Raíssa, pelo amor de Deus. Então, assim, ela não sumiu. Todo esse trabalho, de não deixar a peteca cair, porque é uma peteca muito bonita, Uma peteca muito interessante mas eu nunca deixei de acreditar no trabalho da Raíssa, ela sabe disso, Mas Raíssa, fica tranquila, mulher. A banca deliberou, que você foi aprovada no TCC2. Acho que foi merecido, diante de todo o seu esforço aí, tá? Finalmente,
você tá fechando esse ciclo. Para. Peraí, design digital não é a minha primeira graduação. Na verdade, eu já fiz 3 TCCs. Bom, eu vou contar para vocês uma breve história sobre a minha carreira acadêmica. Para quem não sabe, a minha primeira graduação foi Publicidade e Propaganda. Eu terminei o curso em 5 anos. Na verdade, assim, eu fiz meu TCC em 1 mês, porque o semestre estava acabando e a minha mãe disse, não vou pagar outro semestre para você, porque na época a faculdade era particular. Eu fiz lá na Faculdade Católica do Ceará e ela falou, não vou mais pagar um semestre para tu. Aí, foi o que eu fiz. Me desesperei, como sempre, e fiz o meu TCC em basicamente 1 mês. Então, esse aqui é o resultado, esse aqui é o meu primeiro TCC. Videoclipe, narrativas audiovisuais vendáveis. Uma análise dos videoclipes da banda Franz Ferdinand como forma de arte. Então, eu fiz uma análise semiótica de videoclipes da banda Franz Ferdinand. Então, tem aqui algumas fotos. Nossa, essas fotos são minúsculas. Mas também, na época, não tinha muita qualidade, né? As imagens, os próprios vídeos do YouTube que eu baixava para poder mostrar na apresentação, nem lembro que formato era, devia ser AVI, então assim, a qualidade já não era muito boa. Inclusive eu lembrei agora que para minha apresentação do TCC, eu usei um negócio de fazer slide online, tipo aquele Preds. Gente, que perigo, se não tivesse internet, eu não tinha um plano B, louca. Enfim, esse que é o meu primeiro TCC. Na época, ele precisava ser impresso, então eu fiz essa versão para mim, mas uma foi entregue lá na faculdade. E aí, para as referências bibliográficas, eu usei, dentre as leituras que eu fiz, esses 3 livros aqui que eu comprei na época, sobre videoclipes, né? Então, são livros que me ajudaram bastante. E aí, como resultado, eu tenho o meu primeiro diploma. E aí aqui atrás, gente, tem um carimbo da UFC, Universidade Federal do Ceará, que é onde eu estudo atualmente. Quer dizer, onde eu estudava, porque agora estou formada. Então, esse aqui é o meu primeiro diploma, versão original. Tem também meu histórico, inclusive, aproveitei algumas cadeiras no curso de Design Digital, mas algumas eu podia até ter aproveitado mais, mas eu preferi fazer, tipo, História da Arte, História do Design também, então teve algumas aí que eu pensei, não, quero fazer de novo para relembrar. Agora vamos para o meu segundo TCC. Bom, gente, pouca gente sabe, eu não divulgo muito essa informação, mas eu fiz uma especialização em tradução na UES. Na época, eu estava trabalhando como professora de inglês e o único pré-requisito dessa especialização, inclusive, apesar de ser da universidade estadual, ela foi paga, foi particular, mas o único pré-requisito era você ser formado em qualquer área. Então, assim, tinha professor de matemática, tinha gente do direito, tinha gente de várias áreas lá, tinha gente até do francês, né? No final, você escolhia a língua que você queria trabalhar. A minha foi o inglês. E aí, na época, eu dava aula de inglês e eu e minha mãe, a gente achava que fazendo essa especialização poderia aumentar o meu título, digamos assim, e aí eu poderia ganhar um pouco mais aonde eu trabalhava, na escola de idiomas que eu dava aula. Só que no final das contas eles disseram, não, mas a gente não trabalha com método de tradução. Então, não adiantou nada. Mas assim, foi sofrido. As aulas eram sábado à tarde. Nossa, eu tinha muita preguiça de ir. E na época eu viajei, passei quase 1 mês fora. Então, assim, teve disciplina que eu tive que fazer só à distância. Foi bem complicado, porque na época, foi 2013, gente, na época, assim, não tinha essa coisa de como é hoje, né, o home office, era bem diferente, não tinha essas reuniões e tal. E eu não viajei com notebook, fui só com o meu smartphonezinho, meu segundo smartphone, porque eu tinha ido para passar um tempo na Europa e eu já estava com 2 malas, eu não ia levar o notebook. Então, até porque eu sabia que eu não ia ter muito tempo para fazer, então foi uma coisa assim bem corrida. Mas deu tudo certo, graças a Deus, assim, o professor foi super compreensível. Bom, mas enfim, o que foi esse TCC, né? Esse TCC foi este daqui. Na verdade, essa aqui é uma versão, não é a final, porque a final eles pedem que a gente faça uma versão em CD. Eu nem sei se hoje em dia é assim, mas era uma versão em CD que ficava lá na biblioteca com capinha e tudo, né?
e bem específico. E aí eu só fiquei com essa versão mesmo em papel. Tem uns rabisquinhos aqui de correção. E o que foi esse TCC? Vou ler o título para vocês. Relato do processo de tradução de manual de jogo de tabuleiro. Então, eu traduzi o manual de um jogo de tabuleiro, que é esse jogo aqui. Agrícola All Creatures Begin Small. Ele não tem no Brasil, meninas, tutupão. Então, tanto que tá bem acabadinho, porque eu andava pra cima e pra baixo com esse manual, né, pra poder traduzir. E eu fiz a tradução dele todinho. Esse foi o meu produto do TCC. Foi bem chato. A verdade é essa. Eu não gostei dessa... Eu não queria trabalhar com tradução, né? Eu sempre eu sempre achei meu inglês meio fraco, assim, porque eu não tenho um vocabulário muito extenso. Mas eu entendo da gramática e tudo. Então, assim, eu sei dar aula de inglês, mas fazer uma tradução simultânea, Deus me livre, sabe? Então, assim, na época eu ainda cheguei a mandar e-mail para Galápagos, eles me mandaram um teste, mas aí eu desisti, não fui pra frente. Mas, enfim, está aqui. Este aqui é o meu certificado. Aqui atrás tem todo o meu histórico. E o meu orientador foi o saudoso amigo Fábio. Gente boa demais. O meu orientador do TCC1 de publicidade foi o Edilberto, que na época ele era professor e coordenador do meu curso. E finalmente chegamos ao meu terceiro TCC, que como todos os outros foi sofrido, foi aperreado, foi assim espremido no último mês, porque afinal de contas, a primeira parte desse meu último TCC, ela foi feita no período certo, que foi em 2019, conforme previsto. E aí passou 2019.2 e eu não concluí, 2020, pandemia e tudo bom, e vocês sabem que, né, a gente começa a não estar mais no modo normal da gente. Então, finalmente saiu, porque a minha orientadora, Ingrid, muito obrigada, a minha orientadora me aguentou, assim, ela confiava muito no meu trabalho e botava muita fé que ia dar certo. Eu vinha fazendo orientação de vez em quando, né, eu nunca sumi total, e eu tinha até dezembro para apresentar. Não terminei em dezembro. E aí, quando foi... Ela falou que eu podia apresentar até janeiro. Tá bom. Só que assim, eu me desesperei de um jeito, porque assim, era a última chance que ela estava me dando, porque ela precisava se livrar de mim para abrir vaga para outros alunos serem orientados por ela. Então, eu pensei, é agora ou nunca. Chibatiei, menina. E aí, eu louca, atrás de criança para fazer os testes. Porque a minha proposta é um jogo para crianças. Então, foi bem desesperador, né? Mas, enfim, saiu. Essa aqui é a versão do TCC1, né? Da primeira parte. Porque a versão final agora, eu só tenho ela digital. Eu mandei para a banca toda em PDF. Ainda bem, né? Ainda economizei um dinheirinho. Então, esse aqui é boa parte do meu TCC, já que muita coisa foi mantida. Então, esse meu terceiro TCC, como vocês viram, né, a minha apresentação aí, alguns flashes, foi um TCC bastante elogiado. Bom, para fazer esse terceiro TCC, eu utilizei alguns livros. Dentre os livros digitais, né, eu estudei esse aqui, que vocês já conhecem, que eu já fiz um vídeo sobre ele, tá? Eu vou deixar aqui em algum lugar para vocês verem. Esse aqui, Interação Humano-Computador, porém eu peguei a versão mais nova, mas no final das contas, mas... Nossa, gente, esse livro é perfeito, perfeito. Mas existe uma edição mais nova que saiu ano passado, se não me engano, e a capa é de outra cor. Ela é lilás, tem outros autores, muitas contribuições, e é um livro riquíssimo. Eu tive que estudar sobre visão computacional, então comprei esse livro aqui, que é a Introdução à Visão Computacional. É um livro bem legal, me ajudou bastante a entender. E também o Bernard Lobach, que ele vai falar sobre design de produto, né? É um livro, na época foi um pouco difícil de achar ele, mas deu bom. É um livro também muito rico.
E assim, um clássico, porque a gente vê claramente pelas imagens que são fotos de produtos bem antigos, mas bem bacana, tem bastante coisa. Bom, gente, então assim, eu fiz publicidade, aí eu comecei a trabalhar como professora de inglês, e aí eu fiz a especialização em tradução, que eu não sei pra nada, eu nem digo o que eu fiz, entendeu? E agora eu fiz design digital. Eu acredito que eu me encontrei em design digital como UX e UI designer. O meu curso, ele é um curso que ele proporciona muitas possibilidades de atuação no mercado, mas a maioria dos meus colegas que estão se formando estão atuando como UX designers, né, e product designers. Assim, e apesar de ser um curso novo, ele acho que veio no momento certo, porque o mercado, ele tá crescendo muito, e que bom, né? E assim, gente, é normal, é comum você não se achar na primeira faculdade que você faz, né? Muita gente assim abandona, desiste. Eu sou aquela pessoa, acho que é porque eu sou taurina, então o taurino, ele é difícil de desistir, sabe? Ele é teimoso, ele vai lá até o final. E eu me sinto bem com essa sensação de concluir os ciclos, sabe? Então, assim, pra mim é muito importante eu terminar, principalmente porque as 2 primeiras faculdades, né, a de publicidade e a especialização, foram pagas, minha mãe pagou, e um fato curioso é que, assim que eu me formei em publicidade, a faculdade faliu. Então, assim, eu tinha um diploma que não valia muita coisa, porque a faculdade tinha falido, apesar de ter o carinho da UFC lá atrás, né? Mas eu pensei, cara, agora eu quero fazer o UFC. Eu quero fazer o UFC. Aí eu descobri o curso de design digital. Então, assim, pela minha idade, teoricamente eu já podia estar, por exemplo, no doutorado, terminando um doutorado, mas, tipo, cada um tem o seu tempo, sabe? Cada um tem a sua vivência, cada um sabe o corre que passa. E se você tá nessa dúvida de, ai meu Deus, eu fiz tantos anos de faculdade para descobrir que eu não gosto, não sei o quê. Gente, tá tudo bem, sabe? É totalmente normal, assim, é comum isso. Então, assim, não se culpe se você tiver essas dúvidas, sabe? Não se culpe de achar que você perdeu tempo. Não, acho que tudo é um aprendizado. Eu tenho, por exemplo, amizades que eu carrego até hoje, da época da tradução. Inclusive, teve uma professora lá da tradução, que ela foi da minha banca, e ela mora no apartamento no meu condomínio. E quando eu fui para Quixadá, teve uma época que eu precisei me mudar, e eu entrei em contato com ela, descobri que ela dava aula lá, e ela me cedeu o apartamento dela, a gente ficou dividindo. Então, assim, nossa, o melhor contato da vida, assim. E que é uma amizade que eu carrego até hoje. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês se sintam inspirados a concluir o seu TCC. Eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é chato, o quanto a gente procrastina. E, assim, aproveita o mínimo de vontade que tu tem e vai fazer, sabe? Porque, gente, sério, eu sou a pessoa que não tem o hábito de fazer faxina, de limpar, mas nesse último TCC de design digital, gente, eu inventava faxina no quarto para poder não fazer o TCC. E era no sábado, que era justamente quando a minha mãe chegava e falava, cadê o TCC? E como ela via que eu estava fazendo faxina e ela tem mania de limpeza, ela achava normal, ela achava ok, nossa, minha filha está limpando o quarto, não está trabalhando, mas está limpando o quarto. Então, assim, a gente foge, né? A gente tenta fugir, mas o peso na consciência é grande. Então eu tô muito feliz porque agora eu me sinto realizada. Eu lembro que quando eu fui pra Quixadá, nossa, a minha mãe não queria que eu fosse, não. A minha mãe não me apoiou no começo, mas depois ela me apoiou, né? E, assim, eu sempre dependi dela lá financeiramente, né? Pra me manter. E ela pagou as coisas pra mim, assim, contra a vontade dela, não queria que eu fosse morar lá. Mas, assim, foi muito importante o meu crescimento, para amadurecimento também. Eu cheguei em Quixadá, eu não sabia lavar um banheiro. Eu perguntei pro professor, como é que lava um banheiro? Juro pra vocês. E eu sabia, assim, não tinha o hábito de fazer as coisas, né? Mas foi muito importante pra mim. E sou muito grata. Sou muito grata por tudo que eu vivi lá, minhas amizades e tudo que eu aprendi. O campus de Quixadá é incrível, além de belíssimo. A gente tem um contato muito próximo com os professores, sabe? Eu tenho certeza que se fosse aqui em Fortaleza, não teria essa proximidade, né? E na época também eu namorei
um professor substituto, então assim, eu ia para os encontros dos professores, das festas dos professores, e eu lá. A gente ia para casa do professor para ele orientar a gente. É muito incrível, assim, é muito único, sabe? O campus de Quixadá. O meu curso só tem lá, design digital, pelo menos até então, só tem lá, aqui na UFC, só tem no campus de Quixadá. Eu acho que valeu muito todo esse esforço e eu ia e voltava toda semana, era bem cansativo, mas eu gostava, sabe? Eu nunca reclamava, até porque se eu reclamasse, ai de mim, né? Foi uma escolha que eu fiz, minha mãe não queria que eu fosse, ela ia escatitar, de ser bem feito. Agora você não quer ir, agora aguente. Mas não, foi uma coisa que realmente eu gostei muito, 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 muito. E eu nunca cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tô cansada, eu não quero mais. Assim, foi uma coisa que eu me realizei muito, sabe? Eu sou da segunda turma do meu curso, quase entrei pra primeira, mas entrei pra segunda e, assim, me senti cobaia do meu curso, porque era um curso novo, os professores, nem todos eram de design, alguns eram publicitários. Eu me senti cobaia porque não tinha nota do MEC ainda, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu pude contribuir, dando muitos feedbacks, né? Para melhorar o curso. E, assim, as turmas que vão vir vão estar muito melhores, vão aprender muito mais. Os nossos professores são todos muito jovens, então, assim, eles estão sempre muito atualizados, sabe? Então, é muito massa. Eu amo o meu campus, amo o curso de Quixadá. Para você que tá com o seu TCC aí a caminho, né? Tá aí pendurado no perrengue, bote força que vai dar certo, bote fé que vai dar certo, faça um esforcinho, abdique de certas coisas. Gente, eu tive um estresse imenso para terminar esse TCC. E assim, mal vejo a hora de fazer minhas coisas, meus projetos pessoais. Essa expectativa, né? Realidade. Eu deitado na rede, vendo Instagram e assistindo Netflix. Quero aprender a andar de skate. Vem aí. E é isso. Tudo de bom aí pra vocês. E tá tudo bem não se encontrar na primeira graduação. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.